Olá, minha gente. Estamos aqui noutra sexta-feira à tarde, fazendo o nosso vídeo. E hoje é uma reflexão a respeito de Jó. Um resumo. Até vai dar uma clareada no assunto da semana passada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Porque Jó teve 3 fases da vida. A primeira fase foi de bonança, de paraíso, de riqueza, de nobreza, de tudo que era maravilhoso. Depois ele entra numa segunda fase, que é a fase do conflito, do sofrimento. E ele não entendia, só entendeu no final, mas foi firme. Nós conhecemos a história, no entanto, quero fazer essa reflexão aqui para a gente aprender uma lição que eu acredito que o Espírito Santo vai nos ensinar hoje de modo muito especial. Aí a última fase de Jó é o retorno da primeira fase, né? Agora em dobro. Ele perde tudo na primeira fase, na última fase Deus dá tudo em dobro a ele. Pois bem, e é impressionante que de tal maneira que a gente tem dificuldade para entender como é que uma pessoa pode ter suportado tudo que Jó suportou. Ele perde os 10 filhos, ele tinha 7 rapazes, 3 moças, e nós sabemos que ele perdeu tudo num vendaval, num desastre da natureza provocado pelo inimigo. Perde também todos os seus bens materiais, e quando ele recebe as notícias que vão vindo assim simultaneamente, no final ele simplesmente diz assim, provavelmente muito triste, mas ele disse: nu saí da minha mãe e nu voltarei para a sepultura. Já começa aqui a vitória dele, né? Impressionante. Daí, quando chega no capítulo 13, o verso 15, ele diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Dá para entender? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu vou citar outra parte dele, que é uma das que eu mais gosto, mas essa eu vou ler porque eu não quero perder nenhuma vírgula. É o capítulo 19, a partir aliás, é o verso 25, 26 e o 27. No 25 ele diz assim, isso depois dele sofrer toda o conflito, muito sofrimento, inclusive chegou um ponto que a mulher dele disse assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Imagina a situação, né? Aí ele diz aqui, essa para mim é a parte mais importante dessa história. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Aqui ele estava expressando a certeza, a esperança, a confiança de que o Redentor viria. O Messias prometido viria, ele não tinha dúvida disso. O verso 26 ele diz: e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. A gente às vezes lê esse verso e não presta atenção, mas aqui ele falou de duas coisas. Ele falou da morte, da sepultura, né? Seu corpo destruído, acabou. E em seguida ele falou da ressurreição. Ele tinha certeza absoluta da ressurreição. Então ele diz assim, vou repetir, né? E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. O verso 27, ele dá uma ênfase assim: eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outros. Aí ele termina dizendo assim: como anseio dentro do meu peito, o meu coração, como anseia, né? O meu coração dentro do meu peito, ver essas coisas. Aí você diz assim, mas Jó era extraordinário. E você faz uma comparação, como eu também faço, né? Entre eu e Jó, diz, não, eu não consigo, jamais conseguiria isso. Agora o maravilhoso e incrível é que você e eu podemos ser igual a Jó. O que eu quero mostrar aqui é que essa capacidade não era de Jó. Era a capacidade de Deus em Jó. Deus tinha convicção disso, porque a relação entre Jó e Deus era muito íntima. Era uma relação de pai e filho, uma relação de parente direto. Então, por isso Deus aceitou o desafio de Satanás e disse: vai lá e prova, para tu ver se ele não é fiel a mim, né? E realmente foi uma vitória para Deus, uma derrota para Satanás. E aí, como é que eu posso confirmar isso? Bom, primeiro,
nós conhecemos a citação de Paulo, onde ele diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, porque Deus, quando fez o homem, quando fez o ser humano, Deus já fez com esse propósito, de haver essa integração. Deus já fez dessa maneira, de interagir com o homem, de espírito para espírito. É por isso que é assim. E aí nós temos a passagem essa aqui é de Paulo também, né? Filipenses 2,13, é uma das que eu mais gosto. Geralmente eu estou citando isso nas igrejas, quando eu falo nas pregações. Termino sempre com, geralmente, termino com essas passagens. Porque temos que mostrar de onde vem a nossa força. Então Paulo falando, escrevendo aos Filipenses assim, o querer e o efetuar não vem de vocês. Olha bem, porque o querer e o efetuar vem de Deus conforme a sua boa vontade. Aliás, diz assim, é Deus quem opera em vocês, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Percebe aqui, meu amigo, meu irmão, como a obra é de Deus? E Davi sabia disso. Quando Davi comete seu terrível pecado, aí ele se arrepende, é repreendido através do profeta Natã, e ele então escreve, ele compõe o Salmo 51, que foi a sua oração, e no verso 10, ele sabendo disso, ele diz assim, ó Deus, cria em mim um coração de carne e renova o meu espírito. Percebe a obra da graça divina que Davi entendia? A salvação pela graça que Davi compreendia muito bem? Ó, existe mais coisa, mas eu quero concluir aqui com Ezequiel 36, que para mim é o máximo desse contexto. Ezequiel 36, o verso 25, 26 e o 27. No verso 25, Deus diz assim, ele está falando para o povo de Israel, mas vamos imaginar que Deus estivesse falando só para mim ou só para você. Então Deus chegar para mim e diz assim, João Bosco, meu filho, eu vou espargir, eu vou jogar água pura sobre você. Então eu farei com que você seja purificado de toda a tua imundície, de todos os teus pecados. Esse é o 25. O 26, olha que maravilha, é a oração de Davi lá, né? Diz assim, meu filho, eu vou tirar o teu coração de pedra e colocar em você um coração de carne. Eu vou renovar todo o teu espírito. Olha só, essa é a oferta da graça de Deus. Agora o verso 27 é fantástico. Esse me fascina mesmo, de verdade, mais do que os outros. Porque Deus diz assim, meu filho, eu vou colocar o meu espírito dentro de você. Aí eu faço com que você obedeça os meus mandamentos. Eu faço com que você guarde os meus estatutos. Eu vou ampliar um pouco mais. Eu faço com que você ande na justiça. O problema é que nós ignoramos essa oferta de Deus. Aí vivemos uma religião patinando, vivemos uma vida patinando no atoleiro do pecado, querendo sair por nossa própria força, querendo sair com a nossa própria capacidade, com o nosso próprio espírito. Aí vivemos aquela luta de angústia, de desespero, fazendo propósito, dizendo a partir de hoje eu vou ser assim, a partir de agora eu vou ser tal, dessa maneira, daquela maneira e tal, etc. E não sai do lugar, porque nós não temos força em nós mesmos. Toda a força e todo o poder vem de Deus. E para encerrar, há alguns anos, eu não sei quanto tempo, faz muitos anos, eu estava em São Paulo, na Universidade Adventista, num sábado, lá no Campus 1. E a pregação foi feita por um pregador estrangeiro, era um americano. E ele contou uma historinha especial para as crianças, e que vale a pena a gente, eu repeti essa história aqui. Ele fez uma ilustração. São histórias que a gente cria para ilustrar, né? Aí ele disse que Jesus chegou para uma menina e disse, minha filha, eu quero morar no seu coração. Você deixa? Aí ela aceitou o convite e disse, ô Senhor, o Senhor quer morar no meu coração? Ela abriu a porta e disse, pode entrar e fique com a chave. Se alguém bater na porta do meu coração, o Senhor pode atender. Passado um tempo, alguém bateu na porta, Jesus foi atender, abriu a porta, imagina quem era. Era o inimigo. Quando o inimigo viu que era Jesus, ele disse, oh, desculpe, bati na porta errada. Portanto, irmão, aqui está o segredo. Deixa o Senhor habitar no teu coração.
Deixa ele habitar, deixa ele te transformar. Então, quando o inimigo bater, ele vai ver que bateu na porta errada. Entendeu como é maravilhoso essas coisas que vêm de Deus? Isso é a graça maravilhosa que Deus nos oferece, essa paz que excede a todo entendimento. Portanto, meu irmão, aqui nós estamos já chegando no sábado, aqui em Rondônia, né? No nosso rancho aqui. Sábado está chegando, que seja um sábado feliz para mim, para vocês, para as nossas famílias, que todos tenham uma boa noite e vamos prosseguir, porque o justo viverá pela fé. Ah, eu tenho esquecido, mas hoje eu não vou esquecer. Se você gostou dessa mensagem, se foi importante para você, não esquece de dar um like e mandar para os outros, manda para muita gente, para que esse ministério desenvolva. Um abraço, até o próximo vídeo.